chamar, queria que você recebesse com toda a honra esse homem de Deus que vai trazer essa palavra abençoada, nosso pastor. Amém. Glória a Jesus. Pode chover, pode chover. Glória a Deus. Quem está apaixonado por Jesus diz aleluia. Levanta a tua mão direita para o céu e diga assim comigo: neste lugar só tem um que é grande. Diga comigo, o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor. Quem concorda comigo, levanta a mão. Mas se você concorda mesmo, você vai fazer muito barulho para Jesus agora. Muito barulho. Ai! Ai! Glória a Deus. Jesus é bom, quem concorda comigo, diga amém. Glória a Deus. Quanto sabe o tema de hoje? Qual é o título do tema de hoje? Aceita. Vou falar sobre aceita hoje, aceita. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Diga comigo, grande é o mistério. Escute bem, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz, olhe bem, que se um pastor tem 100 ovelhas e uma daquelas ovelhas se desgarra do rebanho, o pastor deixa as 99 num lugar protegido e vai atrás daquela que se perdeu. E chegando lá, encontra ela num penhasco, olhando para ele e fazendo mé. E aí, o pastor resgata a sua ovelha. E a Bíblia diz que maior é a alegria daquele pastor por aquela ovelha que estava perdida do que pelas 99 que estavam guardadas. Diga comigo, aleluia. Aleluia. Mas imagine você que é a ovelha da qual falamos é uma ovelha por fora, mas por dentro é um lobo. Não é ovelha, é um bode. É daquelas miseguenta. Daquela que o pastor diz assim, vem por aqui, ela faz mé. E o pastor diz, minha filha, não vai por ela, mé. Eu vou por ali. Aí o pastor diz assim, mas ali tem um penhasco, o problema é meu. E ela chega na beira do penhasco, o pastor diz, não pule. Ela diz, eu pulo. E aí ela se joga. Se joga. E aí quando a ovelha se joga, o pastor vai na beira do penhasco, olhar para ver se eu quero te ajudar. E ela diz, eu me deixe morrer. O que é que o pastor vai fazer? Então morre feliz. Pelo menos era o que eu faria. Se eu não descesse para matar. Quer morrer, então morre, filho. Uma coisa é cair por conta de pecado. E todo aquele da igreja que cair por conta de pecado, ele deve ser ajudado. Eu já vi pessoas dizer assim, eu vou atrás de você, nem que seja no inferno, mas eu te pego, miserável. Já viu isso? Mas se entrar no inferno, não dá mais para sair não, vai ficar os dois lá. O único que entrou no inferno e saiu é o leão da tribo de Judá. Mas, você tem que dizer assim, nem que eu precisasse entrar no inferno para tirar você de lá, eu iria. Aí sim. Diga para quem está do seu lado assim, por um pecador, você deve lutar até o fim.
Mas diga para quem está ao seu lado, mas por um rebelde, nunca lute. Diga para quem está do seu lado, se você defender o rebelde hoje, amanhã o rebelde te atacará. Por que que quando Lúcifer se rebelou contra Deus, a primeira coisa que Deus fez foi expulsar Lúcifer do céu? Porque era melhor que Lúcifer contaminasse 1/3 do que Lúcifer contaminasse todo o céu. Sim ou não? E o interessante é que nos últimos dias, as pessoas têm chegado e dizem, pastor, queria falar com o senhor. Pois não. É que assim, pastor, eu ouvi dizer aí que a nossa igreja é uma seita. Nossa igreja é uma seita? E você disse o quê? Não sei, pastor, eu fiquei na dúvida. Eu não culpo. Se é um novo convertido, ele não sabe nem por que ele é ele. Por que seu nome é João? Eu não sei. Minha mãe botou. Isso que eu sei, pastor. Não é? Mas tem gente que está 1 ano, 2 anos, 3 anos na igreja e diz assim, pastor, eu não sei. Sabe o que você não sabe? Que você é um conformado que senta nessa cadeira, não abre uma Bíblia para ler, não busca a face de Deus, não tem comunhão com Deus. E todo e qualquer primeiro lobo mentiroso que soprar qualquer besteira no teu ouvido, você vai dar ouvido, porque você não tem fundamentos. Nenhuma casa é construída sem fundamentos. Por isso Jesus é a pedra angular, é a pedra fundamental. Diga para quem está ao seu lado, Jesus é a pedra fundamental. Eu quero dizer a vocês, antes de mais nada, que Deus permitiu aos homens que haja vários tipos de doutrinas. Em Romanos 6,17, abre aí. Se eu não me engano, é Romanos 6,17. Olha o que Jesus diz. Que o apóstolo Paulo diz à igreja de Romanos. Mas graças a Deus. Olha só. Que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes. Diga comigo, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Ou seja, em Romanos havia uma forma de doutrina. E o apóstolo Paulo diz, agradeça a Deus pelo tipo de doutrina a qual vocês foram entregues, porque antes vocês eram servos do pecado, e através dessa doutrina, hoje vocês já não são mais. Pastor, por que o senhor não reclama das doutrinas da Assembleia? Porque eu acredito que alguém que é membro da Assembleia deve seguir as doutrinas da Assembleia. Mas é pecado a mulher usar calça, se ela é da Assembleia e usa calça, está em pecado. Porque eu estou aqui sob a doutrina de um homem de Deus, e o que ele disser para mim é a doutrina de Deus para a minha vida. Se eu não consigo obedecer o homem que Deus coloca sobre mim, como eu poderei obedecer a Deus? Por isso que vocês nunca me veem criticando doutrina de A, de B, de C, de D, de E, de F, G, H. Z. Você não vai ver. Porque Deus deu a cada um uma. Tem gente que não pode lidar com liberdade. Tem mulher que tem que usar roupa, cobrindo os braços e as pernas até os pés. Porque se der a ela o direito de se vestir com uma roupa mais normal, ela não vai saber, ela vai se vestir igual uma prostituta. Porque ela não sabe lidar com a liberdade que tem. Tem gente que não pode dançar na igreja. Por quê? Porque não sabe dançar sem rebolar. E ainda canta, só não pode rebolar. Porque não sabe lidar com a liberdade que tem. Vocês estão compreendendo? Então diga para quem está ao seu lado, Deus deu ao homem. Deus, diga assim, Deus permitiu várias doutrinas. Tem gente que só consegue seguir aquela doutrina. Se você colocar ele em outra, ele não consegue. Deixa ele, rapaz. Não critique. Não critique. Porque tal igreja tem tal regra. Porque tal igreja tem tal regra.
porque tal igreja não tem, não critique. Não critique. Siga a sua. Seja fiel na sua. Obedeça a Deus na sua. Amém ou não amém? Então, muitas pessoas têm dito assim, muitas não, algumas pessoas chegam e dizem assim, pastor, eu ouvi dizer que nós somos seita, pastor. Eu ouvi dizer que nós somos G12. Nós somos G12, rapaz. Pois nem eu sabia. Abra sua Bíblia em Atos 9. Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém, a Jerusalém. Então o apóstolo Paulo, que aqui ainda era Saulo, ele vai ao sacerdote e diz, olha, eu quero perseguir aqueles crentes daquela seita. Que seita? Os cristãos. Porque para o apóstolo Paulo, seguir a Cristo era participar de uma seita. E a seita, o apóstolo Paulo chamava de O Caminho, era o nome da igreja antigamente, O Caminho. Igreja, O Caminho. Odos, no grego. O Caminho. E aí o apóstolo Paulo, o Saulo aqui, diz, olha, eu quero perseguir aqueles que são membros daquela seita. Porque ele achava que seguir a Cristo era o errado. Quando, na verdade, quando Saulo estava a caminho de Damasco, uma luz aparece para ele, ele cai do cavalo, diga para quem está ao seu lado, você sabe por que Deus te trouxe? Para cair do cavalo, cabeçudo. E aí, quando Saulo cai do cavalo, Saulo fica cego com aquela luz. Depois, ele, Senhor, quem és? Ele, eu sou Jesus a quem tu persegue. Porque quem fala mal da minha igreja, fala mal. Por que o Senhor não fala de Universal, de Edir Macedo? Porque se eu falar mal de Edir Macedo, eu falo mal de Jesus. Quem é o pastor de Edir Macedo? Jesus. Quem que deve julgar? Quem é o pastor de Silas Malafaia? Quem deve julgar? Quem sou eu para me levantar, para abrir a boca contra um homem de Deus, ungido do Senhor? Saul estava errado em pecado, o trono por unção era de Davi, mas ainda assim Davi disse, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Diga para quem está ao seu lado, isso é para quem conhece um princípio chamado honra. Quem não conhece o princípio da honra sai falando mal de todo mundo. Olha, não é querendo falar não, viu, irmão? Mas já falando, se não é querendo falar, cala a boca. Olha, não é querendo fazer fofoca não, mas eu achei. Seita. O que é seita no dicionário? Crença que diverge da doutrina geral. Isso quer dizer que o quê? Toda religião no Brasil que não seja católica é? Então, se estão dizendo que a nossa igreja é uma seita, toda igreja evangélica é. No Brasil. Nos Estados Unidos, a seita é o católico, porque lá tem mais crente do que católico, entendeu? Porque o conceito de seita é esse, aquilo que diverge da crença geral, da maioria. Então, se a maioria crê em tal coisa, quem não é maioria é seita. Diga para quem está ao seu lado, nós estamos numa seita. Conjunto de dissidentes, desses dissidentes. Por quê? É um conceito que a Igreja Católica criou. Aqueles que decidiram, aqueles que se afastaram da Igreja Romana, são todos seitas. É uma comunidade fechada. Diga comigo, comunidade fechada. De cunho radical. Facção ou partido. Por exemplo, PT é uma seita. Ali é mesmo, cheio de capeta, inclusive. Mas todo mundo do PT é encapetado? Não, só a maioria. Mas a sua igreja aceita, pastor, porque tem numerologia.
Numerologia. Coisa boa. Aí diz assim, a sua igreja é G12. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Nós não somos G12. E se fôssemos G12, não seríamos seita, porque somos G12. Por que colocaram isso na cabeça que se é G12 é do capeta? Você sabe quem é do capeta? Quem não é de Jesus. O mundo jaz nu? Então não acredito nessas conversas, não. Você sabe por que estão falando da gente? Porque árvore que dá fruto se joga pedra para chupar a manga. Aleluia. Mas a Bíblia é contra números. A Bíblia não tem nada na Bíblia fundamentado em números. Por exemplo, 12 patriarcas, 12 tribos, 12 pedras no Jordão, 12 pedras do altar, 12 pedras preciosas no peito do sacerdote, 12 juntas de bois que Eliseu tocava, 12 bois de bronze no templo de Salomão, 12 discípulos, 12 cestos de pão, 12 cantos de água, 12 portas na Nova Jerusalém, Yahushua, nas quais em cada uma delas vão passar 12.000. Jesus não gosta do número 12. Se usar o número 12 é do capeta. Sabe por que dizem isso? Porque não abre a Bíblia. Porque vem um qualquer falar qualquer coisa e diz, é mesmo. Abre a tua Bíblia e vai ler, rapaz. Mas pastor, o senhor está defendendo a igreja, o senhor disse que não precisa defender a igreja, quem defende a igreja é Jesus. Eu não estou defendendo a igreja. Eu não estou defendendo Jesus, que Jesus não se defende, Ele quem me defende. Eu estou aqui defendendo os novos convertidos dessa igreja, que por ouvirem besteira estão se afastando, tomando cachaça, rebolando até o chão. Então, para que eles não escutem a resposta ou a conversa de religiosos que vivem no pecado, eu estou dando orientação para que eles não se percam. E depois dessa orientação, se eles quiserem se perderem, aí, ó. Diga para quem está do seu lado, aleluia. Jesus teve 12. Aí Jesus disse para os discípulos, olha, eu quero que vocês tenham discípulos também. Aí eu imagino Pedro. Jesus teve discípulo e quer que eu tenha também. Quanto será que eu devo ter? Jesus teve 12. Então é melhor ter 12 também, para não querer ser melhor que Jesus. Haveria algum pecado se Pedro pensar dessa forma? É numerologia pensar dessa forma? O número 12 é mágico, é místico. 12! Aconteceu alguma coisa. Diga para quem está do seu lado, ai. Eu comigo, tolinho. Mas na sua igreja, pastor, tem a teologia da prosperidade. Se o pastor fala de prosperidade, é teologia da prosperidade. Se o pastor falou de cura, é teologia de cura. Se o pastor falou de expulsar capeta, é teologia do exorcismo. Se o pastor pregou sobre ser transformado, teologia da transformação. Aí cria logo um título para se combater. Por quê? Porque gosta da miséria. Porque não são crentes, são na raiz deles, não vem de Israel. A raiz deles vem de Roma. Do franciscanismo. Do pensamento que só é humilde quem é pobre. Que se for rico é arrogante. O que eu mais conheço é pobre e arrogante. Miserável não tem nada, só tem o nariz empinado. Dá vontade de abaixar a cabeça, infeliz. A gente entrou na comunidade para evangelizar. E entrar nas casas não tinha nem o que comer. Mas você ia falar com a pessoa, irmão. Jesus é nossa luz. Não recebia nem a resposta. Não recebia nem a sua mensagem. Ele achava que ele entendia de Jesus. Altivo, olhar altivo. Porque era pobre, mas era arrogante. Tem pobre arrogante, tem pobre humilde, tem rico arrogante, tem rico. Humildade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com caráter.
E sabe por que eles dizem que tem que ser pobre para ser humilde? Porque eles sabem que o caráter deles é deformado. E se eles tivessem dinheiro, eles seriam arrogantes. Porque a gente costuma refletir no outro aquilo que se pensa de si mesmo. Eu não dou dinheiro ao pastor porque todo pastor é ladrão. Porque ele sabe que se ele fosse pastor, ele seria ladrão. E ele acha que todo mundo é ladrão igual a ele. E aí, pega um novo convertido, enche a cabeça do novo convertido de besteira. E o pior, o animal dá ouvidos. Salmo 35, 27. Cantem e alegrem-se os que amam e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade dos seus. Diga para quem está ao seu lado: Deus ama quando você prospera. Então quem é contra a prosperidade é contra a vontade de Deus. Se Deus não gostasse de prosperidade, Jerusalém, a Nova Jerusalém, não tinha chão de ouro não, era chão batido. Mas chão de ouro. E eu vou pisar no ouro. Muito ouro. E o religioso vai ficar lá: não gosto da prosperidade, não entro no céu. Que ostentação é essa, Jesus? Franciscano miserável. Vai te converter. Vai abrir a tua Bíblia e ler. Eu não dou dízimo porque dízimo é coisa do Velho Testamento. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E Deus disse: haja luz, e houve luz. É do Velho Testamento. Se você não pode dizimar porque dízimo é do Velho Testamento, você não pode crer que Deus é criador, porque isso está no Velho Testamento. Praga alguma chegará à minha tenda. Isso é do Velho Testamento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Velho Testamento. Ah, pastor, é do Velho Testamento, mas é da lei. Ah, o dízimo é da lei? Abra aí, Gênesis, capítulo 14, versículo 18. 18, varão. E Melquisedeque, rei de Jerusalém, trouxe pão e este era sacerdote de quem? E abençoou e disse: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Pai. E bendito seja Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E o quê? Abraão deu-lhe o dízimo de... O dízimo é da lei? Quando Abraão deu o dízimo de tudo, havia lei? Moisés já havia nascido? O povo sequer já havia sido escravizado no Egito? O dízimo é da lei? Se o dízimo não começa com a lei, por que ele acaba com a lei? E não é que nem mesmo, pastor. Sabe por que você não sabia? Que você é um preguiçoso. Você fica no Zap, no Facebook, não abre a sua Bíblia para ler. Aí qualquer mentiroso que fala qualquer besteira na tua mente, tu dá ouvido. Sem vergonha você é. Jesus te dá um manual de sobrevivência. Um manual de instrução e tu não usa. Aí depois está com a vida toda arrebentada e não entende por quê. Diga para quem está ao seu lado: vigia, meu filho. Hebreus capítulo 7, versículo 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, por quê? Pagou o dízimo. Até a lei dizimou. Oh, aleluia. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu-lhe ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei,
que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Jesus não era sacerdote segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de quem? E Melquisedeque recebe dízimo. Diga para quem está ao seu lado, Melquisedeque recebe dízimo. Então, qualquer e toda teologia que diz que o dízimo acabou, não é de Melquisedeque, não é de Jesus. Só pode ser de quem? Não responda. Para não ofender. Não, pastor, mas na sua igreja tem regressão. Na minha igreja tem regressão? Tá bom. Você sabe nem o que é regressão. Já estudou psicologia? Você já estudou espiritismo segundo Allan Kardec? Você não sabe o que é regressão. Mas tá bom. Jesus não gosta de coisas de lembrança, não? Vamos lá. Abra em Lamentações. Lamentações de Jeremias, depois de Jeremias. Eu sei que na minha Bíblia tem. Capítulo 3, 21. Disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. A tradução mais original diz assim: quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. Então eu lembro de algo que me impulsiona para o meu futuro. Eu lembro de algo que aconteceu no passado, de uma vitória que Deus fez, de uma bênção, de alguma coisa, que me leva para o meu. E seria regressão? Lembrar de algo bom que aconteceu e aquilo me animar para o futuro, seria regressão? Porque uma lembrança ruim que me entristece é regressão. A regressão seleciona as memórias? Teologia miserável. Abra comigo em Apocalipse. Capítulo 2. Versículo 5. Versículo 4. Lembro, porém, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu. Lembra-te, pois, de onde? Lembra depois de onde? Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente eu te virei. Tirarei de seu lugar o teu castiçal, se não te arré. Que Deus está dizendo, te lembra de onde você? Ah, isso é regressão. Lembrar de um pecado que eu cometi no passado, que pode estar hoje bloqueando a minha vida, é regressão. Se é porque Deus manda a igreja em Éfeso olhar para o passado, lembrar onde eles caíram para se arrepender. Diga para quem está do seu lado, eu acho graça. Abra comigo 1 Reis. Rapidinho. Capítulo 17. Capítulo 17 de 1 Reis, versículo 18. Aqui o profeta Elias estava na casa da viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta milagrosamente o alimentou. Ela só tinha comida para fazer um pão, comer com seu filho e morrer. Mas o profeta disse, se você me der primeiro, Deus vai sustentar a tua família. Ela obedeceu. E aí o profeta ficou habitando com aquela mulher. E aí, depois de algum tempo, o filho daquela mulher, diga comigo, morreu. Aí olha o que acontece quando o filho dela morre, versículo 18. Então disse ela a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu profeta. Você veio aqui por causa dos meus antigos pecados? Meu filho morreu por causa do que eu fiz no passado, foi profeta. Diga para quem está do seu lado, havia coisas no passado daquela mulher que não haviam sido resolvidas. E diga para quem está do seu lado, no momento de dificuldade, o passado veio à tona. Foi regressão?
Respondam, foi regressão? Falam do que não sabem. Acusam do que não entendem. Mas, pastor, na sua igreja, vocês acreditam que pode ter apóstolos? Que o homem pode ser um apóstolo, mas os apóstolos não estão todos mortos? O ministério apostólico não acabou, pastor? Romanos capítulo 6. Aliás, 16. Romanos 16. Versículo 7. Só para abrir. Saudai Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos. Havia um homem chamado Andrônico e uma mulher chamada Júnia, que entre os apóstolos se destacavam. O texto dá a entender que Andrônico era um apóstolo e que Júnia era uma apóstola, uma mulher apóstola. Eu não acredito que tem esse negócio de mulher pastora. Tem mulher apóstola, rapaz. Pastora é coisa de apóstola. Aguenta essa. Pois eu não concordo. Então rasgue sua Bíblia. Só haviam 12 apóstolos. 12. Tá bom. Vamos para Atos. Capítulo 2. Nessas horas eles gostam do número 12. É 12, só tem que ter 12. Versículo 26 do capítulo 1. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, por voto comum, e foi contado com os 11 apóstolos. Quando Judas se matou, amém? Judas se suicidou, não. Se foi suicídio, foi consigo, né? Se suicidou é redundância. Judas cometeu suicídio, ou seja, se matou. Os discípulos sentiram a necessidade de escolher alguém para que se voltassem a ter 12. E lançando sorte entre Matias e Barnabé, escolheram Matias. Diga comigo, Matias. 12º apóstolo. Depois, Deus levanta Saulo, que virou Paulo, e foi chamado, aí já são 13, com Andrônico e Júnia, já são 15. Mas mesmo assim, eu não concordo. O problema é seu. Rasgue sua Bíblia. Mas mesmo assim, esses 15 morreram, o ministério apostólico acabou. Foi? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para, e outros para, e outros para, e outros para, e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento para a obra do ministério, para a edificação do corpo até que todos cheguemos à unidade e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, até que... Mas olhe, pastor, mesmo assim, o ministério apostólico acabou? Então, se o ministério apostólico acabou, o ministério dos profetas acabou, o ministério dos evangelistas acabou, o ministério dos pastores... Eita, poxa, eu não podia nem ser chamado de pastor, gente. Estou em pecado. Pô, gente, me perdoe. Os ministérios dos doutores acabaram também. E o aperfeiçoamento dos santos para a obra também acabou. E essa ideia de chegar à unidade de Cristo, a medida varão perfeita, acabou, gente. Vamos tirar a onda. É um miserável, não lê a Bíblia, não. Aí você escuta, dá ouvido, não abre nem a Bíblia para conferir, não vai nem no Google pesquisar, nem a esse trabalho você se dá. Que é um ignorante bíblico. Um ignorante bíblico. E acha bonito. Acha bonito. Mas, pastor, a sua igreja é pirâmide. A minha igreja é pirâmide.
Eu vou perguntar a você uma coisa. O que no mundo não é pirâmide? Há alguma instituição do mundo que não seja pirâmide? Na minha casa é pirâmide. Gigi manda em pops. Sofia manda em pops, em Gigi. E eu mando em todo mundo. Porque eu sou casca grossa. Sou desse marido bandana, não. Na minha casa a mulher olha para mim e faz, meu homem. Qual empresa não é pirâmide? Eu trabalho na Coca-Cola. Na Coca-Cola você é peão, você tem o chefe o encarregado, o chefe dos encarregados, o coordenador dos encarregados, o gerente. O supervisor, o gerente geral e o dono. É pirâmide ou não é? Então não trabalho na Coca-Cola, que é do capeta. Mas eu não trabalho na Coca-Cola, eu trabalho em shopping. Você é o quê? Sou vendedor. Você tem um gerente acima de você e acima do gerente tem um dono. É pirâmide também, irmão. Olha o capeta aí. Ai, Jesus amado. Êxodo, capítulo 18. Estava rápido, não perca tempo não. Tem muita coisa. Êxodo, capítulo 18, versículo 14. Rápido, rápido, rápido. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assenta só? E todo o povo está em pé, diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então Moisés falou ao seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus? Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás assim, tu como todo o povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não pode fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei. E Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tuas coisas a Deus. Declara os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens na verdade que aborreçam a avareza, põe-nos por maiorais de 1000, por maiorais de 100, por maiorais de 50, por maiorais de 10. Poxa, uma pirâmide bem organizada, hein? Quase do Egito essa daqui. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja todo negócio grave, tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, eles levarão contigo. Se isso fizeres, Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo, e em paz virá ao seu lugar. Moisés sozinho julgava 1.600.000 pessoas. O sogro de Moisés disse, o que é que você está fazendo, Moisés? Não, eu estou aqui porque é pesado. Aí, Moisés, tu vai morrer. E o povo vai morrer também. Deixa de ser burro, Moisés. Organiza. Escolhe homens capazes para liderarem contigo. E esses homens vão resolver os pequenos problemas. E os problemas maiores, os outros resolvem. E os problemas que nenhum deles puderem resolver, você resolve. Aí, Moisés, todo o povo leva a carga junto. É do diabo? É do capeta ou está na Bíblia? Está na Bíblia ou não está? Então responda como quem comeu feijão. Está na Bíblia ou não está? Mas sabe por que não sabia disso? Porque é um preguiçoso miserável que não lê a Bíblia. Pastor, o senhor não tem pena de mim. Quem tem pena é galinha, meu filho. Eu não quero ver você se perdendo, não. Eu quero ver você subindo com Jesus e comigo. Sabe qual é o problema deles? Diga-me, você sabe qual é o problema? O problema é lidar com hierarquia. Porque tem gente que não aceita ser liderado. Eu seria se eu fosse líder, mas para ser liderado, olha, mexe comigo. Sabe por quê? Porque neles há um princípio luciferiano. De não querer estar debaixo de ninguém nunca. E você sabe qual é o maior problema do rebelde? Quando ele escuta a palavra rebelde, ele fica endemoniado. Por isso eu digo rebelde, 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 rebelde. Rebelde, manifesta e sai.
Tem gente que fica falando. Porque tal igreja, pastor, se eu ouvir aquele vídeo, pastor, da irmã que fez não sei o quê. Aquilo é um absurdo, irmão. Cala a tua boca! Jesus te colocou por juiz desde quando? Quando foi que Jesus disse assim, irmão, a partir de hoje você vai ser o juiz das igrejas? Quando foi? Jesus está morto, para não julgar. Jesus está morto para não tomar providência. Então por que você abre a sua boca para criticar? Porque essas irmãs que ficam rodando, deixa o menino rodar, rapaz. Deixa. Deixa, o bicho gosta. Eu gosto do movimento, eu gosto do reboliço. Mas eu não gosto, então não rode, irmão. Fica olhando. Não há problema, Jesus não vai ficar com raiva de você, não. Está compreendendo? Quem tem maturidade age como o apóstolo Paulo. Diga comigo, quem tem maturidade age como o apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1. Olha só, versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às prisões, às minhas prisões, mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei mais ainda. Mas aquele pastor, deixa o pastor, não está pregando Jesus? Quem é que vai julgar ele? Jesus. Mas aquela igreja, aquilo ali, Jesus não gosta. Está pregando Jesus? Tá? Então deixa. Quem é que vai julgar? Jesus. É você que vai julgar? O que Mateus diz? Aquele que julgar será? Com a medida que você julgar, você será? Então, se você olha para um homem de Deus e diz que ele é do capeta, você sendo de Deus, você se torna de quem? Foi difícil de sair, né? Mas é. Aquilo que você impõe aos outros, você vai ter que levar. Então, é melhor o quê? Abrir a boca e o quê? Abençoar o homem de Deus. Mas você é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Todo mundo dizendo, você é um saco que nada para um homem de Deus. Eu quero julgar ninguém, Deus me livre. Diga para quem está falando, seja burro não, seja inteligente. Mas pastor, o senhor fica incentivando os jovens a não namorar. Porque eu sei que se namorar vai transar. Aí a menina tem 15 anos, está apaixonada. Em nome de Jesus, irmã. Tu vai namorar até os 20. Com o mesmo menino. E não vai fazer nada. É, pastor, eu estou com ele há 5 anos. Ele me respeita. Pastor, ele nunca nem tentou alguma coisa. Adoro. Pra cima de mim, rapaz. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, ser solteiro não é ser leproso. Diga para quem está do seu lado, se é solteiro, assim, você não está doente, meu filho. Você está bem. Você vai lá em Vivi, você só compra um pastel. É barato pra caramba. Você vai no cinema, você só paga um ingresso. Você está bem, rapaz. Não tem nem onde cair morto. Não tem um emprego, não tem uma casa, não tem nada. Tem nem vergonha na cara. Aí quer namorar. Para quê? Para quê? Para namorar 3, 4, 5, 6, 7 anos? Para enrolar a bichinha? Para lanchar antes do recreio?
Aí depois enjoa do lanche e vai recrear com outra. Mas pastor, a sua igreja é muito radical. Radical mesmo, essa igreja é radical. Radical. Se você está chegando nessa igreja, veio de outra igreja, achando que você vai tirar onda, vai-te embora. Se você entrou aqui para se ajeitar, fica. Mas se chegou para tirar onda, eu pego você na esquina. Um dia você vem treinar jiu-jitsu comigo, eu vou quebrar seu braço. Eu vou. Essa igreja é radical. Radical. Mas é radical com liturgia, não. Pode jogar, pode pular, só não pode se machucar. Pode dar cambalhota, pirueta, se pendurar. Só não pendura o teto que cai. Mas se desce, se pendurar também. Agora, com pecado, a gente é radical. Mas, pastor, a graça é suficiente. A graça me libera para pecar. Miserável, rapaz. Tu quer dizer, então, que Jesus te apresentou para o pecado? Abra em Romanos, capítulo 6. Rápido, rápido. Que diremos, pois? Versículo 1. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de... Se onde abunda o pecado, superabunda a graça, não tem que pecar muito para ter muita graça. É a nova teologia que está surgindo aí, tem gente indo atrás. Mas o texto de Romanos deixa bem claro, a graça não me libera para o pecado. A graça me libera do pecado. Aquele que encontrou a graça de Deus, ele é livre do pecado. Ele é batizado não nas águas só, viu? Eu só salvo porque eu fui batizado. Você tomou um banho, se você acha isso. O verdadeiro batismo que salva é o batismo da cruz. É ser morto com Jesus na cruz. E quando Jesus ressuscitar em você. É ser nova criatura. E se é nova criatura, não anda segundo o pecado, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Mas é Deus quem me faz ser santo ou não, é? Quando Caim intenta matar Abel, porque foi Caim que matou Abel, não foi Abel que matou Caim, irmão, em nome de Jesus. Fiquei sabendo uma história de uma rede aí, quem matou? Foi Caim ou Abel? A rede foi Abel, bando de Abel estalhado. Não lê a Bíblia. Foi Caim. E aí Caim, quando estava tentando matar Abel, Deus viu o coração de Caim, viu que o semblante de Caim caiu, e disse, Caim, o pecado bate na tua porta, cabe a ti dominar. Pequei, Deus não tomou providência, você é um safado, rapaz. Está querendo culpar o seu pecado em Deus? Foi Deus. Mas pastor, se a vontade de Deus é que todos sejam salvos, e nem todos são salvos, Deus falhou. Então Deus não queria que todos sejam salvos, só que alguns. A vontade de Deus é que todos sejam santos. Dos que Deus salvou, a vontade de Deus é que todos sejam santos? Sim. Todos são? Então Deus falhou. A questão não é Deus, a questão é você. E deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, os que creram no seu. Diga para quem está ao seu lado, não depende de Deus não. Depende de você. Diga assim, sabe o pecado? Cabe a ti dominar. Mas a santificação é algo passivo, é algo que Deus fez por mim, amém. Realmente na cruz, Deus me santificou. Mas o mesmo apóstolo que escreve Romanos 6, escreveu Romanos 12. Você anota aí para ler depois em casa. Busque apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, para que, e não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de... Quem é que se santifica aqui? É Deus ou eu? Eu. Diga para quem está ao seu lado, toma vergonha na sua cara.
Em nome de Jesus. Está fazendo chiado aqui, o caixa aqui. Ah, parou, mas não. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa. Pastor, se a sua igreja aí, o negócio é discipulado, todo mundo que entra na igreja não pode estar desacompanhado, a pessoa quer estar aprontando e o líder não deixa. Abra aí Mateus. Que esse negócio de discipulado aí é só para ficar dominando as pessoas. É para poder mandar na vida das pessoas, né? Mateus capítulo 18. Mateus 18, não, 28. Eu disse, vocês voltaram, não foi, gente? É 28. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos... Qual é a ordem de Deus? Diga para quem está ao seu lado, discipulado. Diga para quem está ao seu lado, você sabe qual é o grande mandamento? Você sabe qual é a grande comissão? Diga para ele assim, o discipulado. Sabe por que tem gente que é contra o discipulado? Esse discipulado do líder, o discipulado pessoal? Porque é gente que quer a vida dele escondida. É gente que quer estar tirando onda lá fora e não quer que ninguém saiba. Ele quer só poder vir para a igreja, levantar a mão e fingir que está tudo bem. E ele se incomoda em ter alguém investigando. Ele incomoda em ter alguém dizendo assim, ei, irmão, como estão as coisas? Não, está tudo bem. Está tudo bem mesmo? Está tudo bem, não. Ele não gosta disso. Ele quer pecar, ele quer tirar onda, ele quer que tudo fique bem. Ele tem resistência, porque ele não é filho da revelação, ele é filho da resistência. Diga para quem está do seu lado, misericórdia. Mas pastor, nessa sua igreja tem um tal de encontro com Deus. Quem aqui foi para o encontro com Deus? Aí você sabe o que acontece? Hashtag o religioso pira. Nem negócio de encontro não está certo, pastor. Vou dizer ao senhor por quê. Porque a pessoa não pode nem saber o que acontece lá. Fica só dizendo é tremendo, é tremendo, é tremendo. Se ela vai cerebral. Por quê? E por quê, irmão? Qual é o problema, irmão, da gente fazer um segredo para você chegar lá e ter surpresa? Porque a Bíblia diz que nada que está em oculto não seja revelado. Mas vai ser revelado quando você chegar lá. E outra, no contexto, vamos abrir, eu gosto de abrir. Abra aí Mateus 10, 26. Para você entender por que Jesus disse isso. Se Jesus estava falando disso mesmo. 26. Portanto, não tem mais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. 27. E vos digo, o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregais sobre os... O que Jesus estava dizendo, o que eu estou ensinando a vocês aqui, só para vocês. Um dia vocês vão espalhar para todo mundo, porque não há nada em oculto que não seja. Olha o contexto que Jesus está falando, sobre o que ele havia ensinado, gente. Aí você sai usando isso para um monte de coisa que não tem nada a ver, porque é um ignorante, não lê a Bíblia. Dá ouvidos a qualquer coisa. Então, se você faz uma festa surpresa, aniversário de Júnior, gente, silêncio, ele está chegando. Aí quando o Júnior chega, parabéns! Isso aí não é de Deus não, hein? Vocês fizeram coisa oculta aí, hein? Festa surpresa é do capeta, viu, gente? Ai, santa ignorância.
Esse negócio de ficar chamando de pai na igreja. Pai fulano, isso aí, ó, isso é errado. Olha só o que Mateus 23 diz. Aí ele diz assim, ó, capítulo 23, versículo 6. Olha só o que Jesus diz aqui, ó. E amam os primeiros lugares nas sinagogas, nas ceias e primeiros lugares nas sinagogas. E as saudações nas praças. E os serem chamados pelos homens rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém da terra chamais vosso pai, porque um só é vosso pai, o qual está no céu. Ninguém na terra chamais de mestre, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Então, pastor, não pode chamar ninguém de pai. O marido da sua mãe, aquele que ele fez, você chama de quê? Você está em pecado, hein, rapaz? Chama de, aí, coroa, chegue na batenda, é nós, o bonde. Jesus deixa bem claro qual é o sentido. Qual é o sentido? Os fariseus que amavam ser ovacionados, amavam ser elogiados, amavam ter o título de pastor. Tem gente que é pastor só por causa do título. Pastor, chega e faz, massageou o ego. Porque ele não entende que aquele que quiser ser o maior tem que ser o, e aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. É disso que Jesus está falando. Mas por que você não sabia? Você nunca abriu a Bíblia para ler, meu filho. Mas, pastor, eu sabia. Estamos juntos. Mas na sua igreja, pastor, se faz musicoterapia. Cadê Liberato? Não, está muito longe. Senta aqui no piano, Tiago, por favor. No teclado. Senta na cadeira, né? Se sentar no piano, quebra. Estou te devendo essa. Até não é piano, é teclado, né? Está fazendo música, sua igreja faz musicoterapia. Primeiro, você sabe o que é música? Não. Eu não mandei tocar ainda não. Você sabe o que é música? Diga comigo assim, música é uma produção sonora regida pela lei da estética. Esse conceito é meio difícil de entender. Mas a música em si, ela foi construída sobre a combinação de frequências que combinam ou não. Produzindo assim sons que vão agradar ou desagradar. No conceito básico, a música é feita por ritmo, melodia e harmonia. Mas se eu tiver ritmo e melodia, eu já tenho uma execução musical. Toca aí, dó, anota dó, dó. Não, anota só, sem um acorde, só um dó. Dó de novo. Agora toca um ré. Agora toca um mi. Agora toca dó, dó, ré, mi, dó. Vai lá. Já tem um sentido musical, sim ou não? Tá bom, vocês entenderam. Vocês são demais. Mas determinadas notas trazem assim combina, por exemplo, toca aí dó e mi. Junta, a nota dó e a nota mi. É lindo ou não é? Vai lá. De novo, de novo. Vai, faz assim, ó. Tchan, tchan. Espírito Santo de Deus. Elas se encaixam. Agora você vai tocar a nota Fá com a nota Si natural. Toca forte, forte. Para! Não é ruim? Porque sob a lei da estética elas não. Porque a música ela foi feita para agradar ou. Existem momentos na música que tensionam, momentos que resolvem. Sim ou não? Pega a guitarra aqui, Tiago. Vou usar Tiago para tudo agora. Por exemplo, se você chega na academia, ainda não, fica aí, sem tocar ainda. Você chega na academia, você quer treinar. Aí você chega na academia, está tocando música romântica. Você, ai Jesus. Bate logo uma canseira, não é? Mas você chega na academia e está o quê? Mexe com você. Por exemplo, toca aí.
Já lembrou de quê? Luta, rock balboa, você já quer bater na cara de alguém. Então, fundamentado nisso, toda execução sonora é terapêutica. Porque toda execução sonora tem a capacidade de mover a emoção. Toda música é terapêutica. Vocês praticam musicoterapia. Não sabem nem o que é música e muito menos terapia. Diga para quem está do seu lado assim, tem gente que é ignorante. 1 Samuel 16, rápido. 22. 1 Samuel 16, 22. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar perante mim, Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua. Então Saul sentia e se achava melhor, e o espírito mau se retirava. Quando Saul estava endemoniado, o que Davi fazia? E o capeta? Aí já não é musicoterapia, é musicolibertação. Diga para quem está do seu lado assim, há poder no louvor. Diga comigo, o louvor liberta. Anote aí, você não vai abrir, mas anote aí rápido. Isaías 6, de 1 em diante. E depois Apocalipse 5, 9 e 10. A Bíblia diz em Isaías 6 que Isaías teve uma visão dos céus. E Deus, o Senhor, estava sentado sobre o trono, a sua glória cobria todo o templo. E aí ele viu os serafins sobrevoando o trono com 6 asas. 2 cobriam os rostos, 2 cobriam os pés e 2 voavam. E eles diziam uns para os outros: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua. E não cessavam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua. E não cansavam: Santo, Santo, Santo. No céu tem musicoterapia. E Deus gosta daquela melodia. Você sabe quando é que foi inaugurada uma nova canção em Apocalipse 5? Quando os 12 anciãos, com os 24 anciãos, que eram os 12, provavelmente os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, provavelmente. E os anjos, e a Bíblia diz que cada um dos anciãos com uma harpa na mão, e um altar de incenso queimando diante do Senhor, que eram as orações dos justos. E ali eles cantavam um cântico novo. Diga para quem está do seu lado: havia um cântico novo. Diga comigo: repetido, 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 repetido e repetido. Porque se o problema é musicoterapia, no céu tem. Diga para quem está do seu lado: se você enjoa rápido, você tem que parar para se preparar para o céu. Mas sabe por que fazem? Sabe por que se prendem a tantas enganações? Sabe por quê? Efésios 4,14. Rápido. Abre aí. 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de... Pelo engano dos homens que com astúcia falam fraudulosamente. Você sabe por quê? São levados por vento de doutrina. Basta qualquer metido a teólogo ou qualquer coisa dessa vir falar que é mesmo. Sabe por quê? Porque não lê a Bíblia. Não tem raiz na palavra. Não tem conhecimento da palavra.
Abra aí em Tito. Abre aqui não, varão. Aí não, aí em Tito. Eu quero Tito, capítulo 1, versículo 10. Tito, vamos lá. Tito. Bora, gente. Tito. Sem olhar o índice. Bora, Tito. Tito 1. Abre em Tito. Abriu em Tito. Demoraram pra caramba, né? Tem gente que pensou assim, rapaz, tem Tito na Bíblia, pastor? Abra agora em Naum. Abra aí, Naum. Vai, Naum. Naum, minha gente, bora. Vai, Naum. Livro do profeta não, vai, Naum. Abre, Naum. Abre, Naum, vai, Naum. Está demorando, sabe por que demora muito? Porque não lê a Bíblia. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque eu preciso ler mais a Bíblia. E eu fiquei pensando. E eu fiquei na minha cabeça, rapaz, eu acho que alguém rasgou a Bíblia desse cara. Filho, você ia para a escola dominical? Estava no escudo durante a semana? Você lia a Bíblia em casa? Ignorante bíblico. Quantos aqui tem Bíblia? Quantos tem Bíblia? Se você é novo convertido, não tem Bíblia, procure alguém da liderança. Você pode, de repente, ter um aí, você ganha de presente. Tem aqui, né? Marcílio, procure Marcílio. Fica de pé aí, Marcílio. Se você não tem Bíblia e não tem condição de comprar, procure Marcílio, você vai ganhar uma hoje. Em nome de Jesus. Você vai ler a Bíblia. Para não ser um ignorante bíblico. Diga para quem está ao seu lado, tem que ler a Bíblia, meu filho. Tem que meditar na Bíblia, meu filho. Aí não lê a Bíblia, não tem conhecimento da Bíblia. Aí tudo que os outros dizem, ele fala assim. É mesmo, porque não se dá nem o trabalho. Às vezes o pastor está pregando. Ele se dá nem o trabalho de abrir e conferir. Se aquele texto que o pastor está lendo existe mesmo. Uma vez eu fui no culto e o pastor disse, abram aí em Salmo 151. Procuraram. E aí começaram a dizer, pastor, não tem não, pastor. Aí o pastor disse, eu já sabia, meu filho. Incrível é você procurando. Só são 150. Tem gente que está dizendo assim, ainda bem que ele não fez isso aqui. É, que ia procurar. E não lê. Eu tenho 5 anos de convertido. Já leu a Bíblia toda? Não. Eu tenho 10 anos de convertido. Já leu a Bíblia toda? 2 vezes, 3 vezes? Não. Eu tenho 20 anos de convertido. O problema é seu. Mas quanto você tem de nascer de novo? Às vezes está 30 anos na igreja, mas nunca nasceu de novo. Porque lê a Bíblia. E outra coisa, diga comigo assim, quando lê a Bíblia, diga comigo, leia com os seus olhos. Diga para quem está só, leia com os seus olhos. E peça ao Espírito Santo para lhe iluminar. Você sabe por que existe o Evangelho segundo Allan Kardec? Porque alguém resolveu acreditar no que Allan Kardec acha do Evangelho. Você sabe por que existe calvinismo? Porque alguém resolveu acreditar no que Calvino acha da Bíblia. Você sabe por que existe arminianismo? Porque alguém resolveu acreditar nele. Você sabe por que tem gente que diz, eu sou luterano? Porque ele acha que Lutero é Jesus. Alguém aqui usa óculos? Fecha aqui seu óculos, meu filho. Vamos supor que esse aqui é o olhar de Calvino. Aí ele vai ler a Bíblia. Ele faz assim, deixa eu ler a Bíblia segundo misericórdia. Meu filho, você enxerga sem óculos. Ora por você depois. Não precisar disso aqui mais não. Ele lê a Bíblia segundo Calvino. E eu fiquei cego depois do óculos. Então escute bem aqui. Outra pessoa com óculos. Cadê? Me dá aí. Aí não, agora eu vou ler a Bíblia sobre o olhar de Lutero. O que Lutero acha desse? Essa aqui dá para encarar. Misericórdia. Precisa mesmo. Vou ler a Bíblia sobre o olhar de Lutero. Ele não consegue ser ele diretamente com Deus, com a Bíblia, não. Ele tem que perguntar a opinião dos outros. E aí ele não se torna cristão.
ele não tem fé na Bíblia, ele tem fé no que fulano diz da Bíblia. Vai se tornando cada vez mais religioso. Diga para quem está do seu lado, você pode pesquisar a fonte, mas a sua fonte principal, essencial, é Jesus. Mas eu leio muitos livros evangélicos, olhe bem, livros evangélicos contêm a palavra de Deus, mas só a Bíblia é a palavra de Deus. Amém ou não amém? Então, para encerrar, Jeremias. Jeremias, capítulo 23. E eu quero deixar algo bem claro aqui. Não esquece de tirar o pendrive. Jeremias 23, versículo 1. Isso aqui é um recado para todo aquele que quando se desanima da fé, quer tirar os outros. Para todo aquele que quando deixa de andar junto, quer levar os outros. Para todo aquele que quando cai tem a síndrome de Lúcifer, não quer cair só, quer levar os outros para o inferno também. Então olha aqui. Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras por onde tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então, ai de você que abre a boca para abalar alguém que está firme na fé. Ai de você que tira alguém de dentro de uma igreja para levar para outra, e quando ela chegar na outra igreja, ela se desvia. Deixava onde ela estava antes. Ai de você que chama um amigo seu de outra igreja para vir para cá, mas quando ele chegar aqui, você não cuida dele, e aí ele se desvia. Ai de você. Deixava ele firme lá. Ai de qualquer um. Ai dos líderes que aqui estão. Quantos líderes de rede nós temos aqui hoje? Ai dos líderes que aqui estão. Que por causa de você, algum se perca. Ai de você. Porque Deus vai trazer ele de volta, mas você, Deus vai tirar. Diga para quem está ao seu lado, tem que tomar cuidado. Diga para ele assim, nós não lidamos com bois. Nós não lidamos com cebola. Nós lidamos com gente. Vidas. Almas eternas. É por isso que eu não abro a minha boca para desanimar a fé de ninguém. Mas pastor, um calvinista vai para o céu? Pastor, um arminiano vai para o céu? Um luterano vai para o céu? Não. Um batista não vai para o céu. Assembleano não vai para o céu. Católico não vai para o céu. Espírito nenhum, não vai nada para o céu. Agora, nasceu de novo. Ele pode ser da religião batista, da assembleia, de onde for. Ele pode acreditar na predestinação. Ele pode achar que vai para o céu porque foi predestinado. Mas se ele é nascido de novo, ele vai. Independente do porquê ele acha que foi. O que importa é se ele é nascido de novo. Quando Nicodemos disse para Jesus, olha Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse assim, olha, você tem que ser eleito. Nem Jesus disse assim, olha, você tem que vir a mim e se arrepender. Não. Olha, você tem que frequentar os cultos. Olha, você tem que ser de uma rede. Olha, você tem que me contar. Nada disso, Jesus, não. Você quer entrar no céu, meu filho? Você tem que nascer. Necessário é nascer de novo. Tem que nascer de novo. Independente de que tipo de doutrina você siga. Independente de que forma você crê. Se você é nascido de novo, você vai ser meu vizinho no céu. Diga para quem está ao seu lado, está preparado para me aguentar pela eternidade? Escute bem, é por isso que crente nenhum não pode ter inimizade, não, meu.
Porque como é que você não aguenta o cabo aqui na terra e quer morar a eternidade todinha com ele no céu? Então diga para quem está do seu lado, meu irmão, não seja ignorante bíblico. Leia a Bíblia. Conheça a Bíblia. Diga assim, ela é um presente de Deus para você. Se você conhecer a Bíblia, você não vai ser enganado. Se você conhecer a Bíblia, sua fé vai aumentar. Sua santidade. Diga sua vida com Deus. A sua comunhão com Deus. Diga para ele, leia a palavra de Deus. E leia. Feche seus olhos no seu lugar. Feche seus olhos. Jesus é o grande aqui nessa igreja. Jesus é o perfeito aqui dessa igreja. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa salvação. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus. Jesus. A Ele é dada adoração, louvor, honra e glória neste lugar. Aqui nós não pregamos religião. Aqui nós não pregamos religião batista. Aqui nós não pregamos modelo, visão. Não, aqui nós pregamos Jesus. Independente das estratégias que usemos, a nossa pregação aqui é Jesus. É a palavra de Deus, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, o Verbo vivo. E eu quero que você comece a exaltar o nome dele agora. Comece a declarar que ele é grande. Comece a declarar a canção dos céus, ele é santo, 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 santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Tu és santo. Sim, tu és Senhor. Hey, hey. Tu és santo. Senhor Deus maravilhoso, nós damos honra e glória a Ti, Senhor. Deus, que nós possamos estar firmados na fé, firmados no lugar onde o Senhor nos colocou, firmados no propósito do Senhor para nós, para que não sejamos enganados por ventos de doutrinas, para que não sejamos levados por ventos de doutrinas. Senhor, firma-nos, que a nossa fé seja inabalável, porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem, permanecem, permanecem para todos sempre. Eu não poderei te ver, Jesus, não poderei te ver sem a tua santidade. Segui a paz com todos e a santificação. Não poderei te ver. Não poderei te ver. Você vai ver Jesus por causa da santificação, não é por causa da religião. É porque na cruz você foi santificado com Ele. E a partir de hoje você não vai ser mais enganado, iludido por ninguém. Sua fundamentação, a sua fé é inabalável na palavra de Deus, nos ensinos de Deus. Nós podemos negociar estratégias, nós podemos negociar modelos, mas nunca negociaremos a nossa unção e nunca negociaremos com o pecado. Você não vai desprezar aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida. Não, não. Busque conhecimento. Faça um voto aí. A partir de hoje você vai ler a Bíblia como nunca leu antes. Você vai se esfomear. Você vai comer a Bíblia como nunca. Você vai viver faminto da palavra de Deus. Vão dizer que você está ficando doido. Vão dizer que você está ficando fanático, lunático. Deixa dizer. Mas você vai ler, você vai buscar. Eu preciso
E você vai ver como você vai estar fortalecido contra o pecado. Você vai ver como você vai estar fortalecido contra o diabo. Você vai ver como você vai estar fortalecido contra o espírito de religiosidade. Ver a face do meu Deus sem a tua santidade. Eu não poderei te ver. Não poderei te ver.